Ok? Legal. Olha, ostentar é o ato de fazer alarde de si mesmo, algo que é seu. Ou exibição de luxo. A gente sabe que a sociedade é discriminatória. Exibição de poder, riqueza. A gente sabe que é sexo, dinheiro e poder que causa todos esses males. Então, imagina uma pessoa discriminada pela sociedade, que é muito comum, volto a enfatizar, a sociedade é discriminatória, essa pessoa se vê necessidade de ser inserida, porque a sociedade discrimina mesmo. As classes A, B, C, D, aquela coisa toda, né? E outras coisas mais. Mas é uma sociedade que está evoluindo, melhorando. Mas vamos lá. Qual é o sinônimo da palavra, em outras palavras, ostentação? Ela, no dicionário, você pesquisar lá, está lá, arrogância, orgulho, atrevimento, presunção, vaidade, o oitavo pecado capital, que parece que orgulho, mas não é separadinho de orgulho. E significado de exibicionista, aquela pessoa exibida, que gosta de ostentar, de se vangloriar, exaltando as suas qualidades, feitos, os bens. Costuma usar muito eu. E o que a Bíblia fala sobre ostentação? Apesar do texto rico que Allan Kardec nos deixou aqui. Está lá, olha. Pois tudo que há no mundo, prestem bem atenção, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, vocês me entendem bem, a cobiça dos olhos, a cobiça e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, dos homens. Isso está em João 2,16. Eu vou repetir. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai. Não tem nada a ver. Mas dos homens do mundo. Está em João. João que contribuiu. Qual é o oposto de ostentação? Discrição, modéstia, simplicidade, naturalidade, humildade. Naturalidade, humildade. Olha que legal. Naturalidade, isso é natural. Tem muito fingimento. O funcionário finge que está feliz na empresa. O empresário finge que compreende. É aquela coisa toda. Eu estou pegando empresa. Na sociedade, muito fingimento. Porque eu não estou tendo o lado positivo, por favor, só estou trazendo aqui. Por que as pessoas gostam de ostentar? Tem que tomar muito cuidado aí, nós temos que analisar, são muitos fatores. Mas tem a ver com a necessidade de ser aceito. Lembram dos medos que a sociedade tem de não ter atenção, de não ser aceito. E aquela compulsão, e aí tem um detalhe importante, hein? Uma compulsão por mostrar de si, que tem a ver com causas biológicas, segundo a ciência está evoluindo. Tem uma área primitiva do cérebro. Nessas 170 reencarnações, nós já fomos discriminados, já fomos desprezados. Particularmente, eu fui desprezado várias vezes e adorei. Eu adorei porque é devido à visão espírita. Se eu não tivesse a visão espírita, eu ficaria possivelmente com outros sentimentos. Mas eu gostei porque eu tive que reduzir o meu orgulho. Muito interessante. Não vou contar aqui porque nós não temos espaço para isso. Mas essa área primitiva do cérebro, ela busca uma recompensa que é estimulada através de sensações de prazer em comer, sexo e usar drogas. É similar, viu? Então, em outras palavras, são necessidades internas mais profundas. Por isso que Jesus deixa bem claro, não julgueis para não ser julgado, está em Lucas, não condeneis para não ser condenado, porque a gente não sabe o que está por trás. Não sabemos as vidas anteriores. Eu estou lembrando de amigos nos Estados Unidos, para arrumar namorada, tinham que falar que eram franceses, italianos. Se falasse que era brasileiros, há muito tempo atrás. Hoje mudou. Hoje está mudando, né? Mas isso eu estou falando aí na década de 80. Então eles falam, olha, se eu falar que eu sou brasileiro, eu sou tido como traficante. Essa era a imagem do Brasil. Hoje a imagem é uma outra, pior ainda, pior. É bem pior hoje a imagem, mas enfim,
eu não vou entrar nesse campo. A ostentação, ela também está ligada ao apego a bens materiais. O objetivo, normalmente, é que o alvo sinta uma sensação de admiração, de inveja por você. E aí tem vários motivos aí. Em resumo, é como nós gostaríamos que os outros nos vissem. E o que Jesus quis dizer com a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita dá? É lógico. É lógico que o que a mão direita faz, a esquerda vai perceber, é lógico. Está aqui, nós somos. Isso numa linguagem ao pé da letra. Mas ele queria dizer, conforme foi bem mencionado no início, fazer o bem para Deus, não visando os homens. Prestar contas para Deus, não para a sociedade. Em cidades pequenas é complicado, rola uma fofoca danada. As pessoas prestam contas para o vizinho, para todo mundo. Geralmente, menos para Deus. É uma pequena porcentagem que se posicionam. E não é só em cidade pequena, nas empresas, em todo lugar. Incrível, a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Isso de maneira geral, hein? Autoridade e tudo mais. Mas estamos evoluindo. Fiquem tranquilos que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Deus não falha. Mas como uma mão do mesmo corpo vai ficar sabendo o que a outra fez? Como? Como vai ficar sabendo? É lógico que você vai ficar sabendo plenamente o que a mão esquerda faz, a direita faz. Mas o que Jesus quis dizer mesmo com isto? Vamos nos aprofundar. Lembrando que isso está em Mateus, foi o único apóstolo que escreveu em tempo real, real time, em tempo, conforme Jesus falava, ele anotava. Ele até pedia para Jesus, vai mais devagar, porque os demais, olha, Marcos não conheceu Jesus, Lucas pegou material de Paulo, também não conheceu Jesus. João escreve depois ali, lá 90 anos depois de Cristo, né? Já estava velhinho lá na ilha de Patmos, aquela coisa toda, né? Vale a pena estudar, João. Mas Mateus pegou em tempo real. Mas vamos lá, olha, voltando aqui, vamos mergulhar um pouquinho mais no ser humano. Ele é muito mais teres humano. Que ser humano? Nós estamos longe, de maneira geral, de ser humano. Nós somos geralmente teres humanos. Sociedade, a mídia, a Rede Globo, todo mundo, e leva a moçada, todo mundo dança do jeito que eles querem na Malhação, aquela novelinha Malhação. Mas olha, voltando aqui, mas vamos lá, tem o caridoso que se esforçou, fez a caridade, eu estou chamando de caridoso, teve o caridoso que se esforçou, fez a caridade e não ostentou. Ok, olha. Olha bem, ele se esforçou, fez a caridade e não ostentou. Tem o caridoso que se esforçou, fez a caridade e ostentou. Mostrou, vocês estão ficando sabendo o que eu estou fazendo. Teve o caridoso que não se esforçou, fez a caridade e ostentou. Olha, ele não se esforçou, fez a caridade e ostentou. Guardem bem, são três verbos aí, olha, precisa prestar atenção. Teve o caridoso que não se esforçou, fez a caridade e não ostentou. Qual deles em que Jesus está sugerindo como ideal? Quando ele diz que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita deu ou dá. Qual deles? É para refletir. Lógico, é aquele caridoso, eu vou explicar, hein? Que não se esforçou para fazer a caridade. Isso eu estou falando aí de top, hein? No topo, é aquele espírito já bem evoluído. Olha, ele não se esforçou, fez a caridade e não ostentou. Ocultou, escondeu. Em outras palavras, não deu bandeira. Morou? Por quê? Aquele que não fez esforço. Por quê? Porque ele fez naturalmente. Ele fez naturalmente. Vocês viram ali no início, né? Contrário de ostentação, naturalidade. Já faz parte dele. A caridade já está internalizada. Veja bem, você se lembra quantas escovadas de dente você deu hoje de manhã na sua higiene bucal?
Não vai se lembrar. Quantas mastigadas deu nos alimentos do almoço? Nós, latinos, que a gente tem pressa para engolir o alimento, não mastiga direito e tem problema de saúde, é dar com pau, ingênuos, não consegue mastigar no século XXI. Ninguém mediu. Não demos, está no automático, está no natural. Quantos agradecimentos nós fizemos durante o dia de ontem? Não sabemos. Quantos sorrisos? A gente faz isso naturalmente, não é verdade? É algo tão natural que você nem se dá conta. A caridade que Jesus está nos ensinando é aquela que a gente nem se dá conta que está fazendo o bem. Não se dá conta. É natural. Não é aquilo com outras intenções. Perceberam? Perceberam? Tem outras intenções. Sociedade, aquela coisa toda. Quando você se mantém, presta bem atenção, na positividade, você faz caridade sem perceber. Olha bem o que eu vou falar, porque tem muita gente negativa que contamina os ambientes. Nem percebe, né? Aquele contaminador. Né? Quando você está na positividade, você acaba impregnando, porque você gera energias mentais positivas. Você acaba impregnando ao redor. É diferente do negativo que contamina. Mas por quê? Por que você acaba fazendo uma caridade? Primeiro que você é caridoso consigo mesmo. As células só se alimentam de energias mentais positivas. As negativas não fazem bem para as células que mantêm a nossa saúde. E, além do mais, as pessoas ao redor percebem, a cidade percebe, o Estado percebe, o país percebe. O país que tem uma facilidade de cair na negatividade. Basta uma conversinha de um jornalista, uma conversinha aí de um artistinha, todo mundo cai, que é uma beleza. Ô, povo volátil, né? Então, quando você está na positividade, você faz isso. Ao fazer uma oração por hora, que é a nossa sugestão, alguém vai falar, é exagerado. Cada um toca a vida do jeito que quiser. Para mim não é exagero. Eu vou gastar 3 segundos em pensar na imagem de Jesus uma vez por hora. Eu elevo a frequência, minhas células agradecem. Puxa, ainda bem que eu caí no corpo correto, depois que eu passei a fazer oração. Teve um tempo que não. Elas reclamavam. Mas vejam bem, uma oração, se você for fazer um Pai Nosso, são 30 segundos. Pensar em Jesus, você gasta, pensa na imagem de Jesus. Segundo a neurociência, provoca um fluxo sanguíneo aqui nos lobos laterais e provoca imunidade. E é gratuito, mas e tudo que é gratuito, ô povo, tudo que é gratuito não valoriza, não valoriza, gosta de pagar, gosta de trabalhar com estresse, malucos, em São Paulo, cidades grandes, correndo, riqueza, e depois o bichinho bota o terninho de madeira e parte, ingênuo. Eu estou aqui simulando, por favor, não é para aceitar tudo que eu estou falando. Mas olha, ao fazer uma oração por hora, o que acontece? É para lá de caridade. Para você e para os outros. Ouvir uma música agradável, logo de manhã. Cara, não liga no jornal, ligar no Datena. Você me desculpa, cara. Aí é buscar lavar a mão na água suja. Buscar notícias negativas. Dá um time de manhã, irmão. Ô, irmão. Agradecer. Agradecer tudo, cara. O ar que está respirando, a água que está rolando na sua mão ali na torneira. Nós temos muito. É caridade. Por quê? O agradecimento é uma frequência elevada, você está impregnando ao seu redor e a sua célula. Caridade para si, para os outros, e aí em cima a espiritualidade maior agradece. Nós espíritas estamos carecas de saber que nós temos que ter paciência com aquela pessoa teimosa, por exemplo, que está ali na nossa convivência. Tem que ter paciência. Mas, em alguns casos, é algo forçado. Sim, não é fácil, não é fácil. Mas já é um passo estar forçando. Mas, com o tempo, você vai forçando a si mesmo, e aquilo você vai adquirindo ali, de alguma forma, uma evolução moral. Mas vamos lá. Opa, esse esforço aí conta, hein?
tá? Não podemos desprezar, não. Mas de uma forma bem reducionista, uma forma simplificada, em outras palavras, também existem 4 tipos de pessoas. Eu estou aqui fazendo classificações, hein, com bom respeito. Aquela classe D, é aquela pessoa que ela sente algo, pensa algo diferente do que sentiu, fala uma outra coisa totalmente diferente do que pensou e sentiu, e age bem diferente. É para lá de hipócrita. E age na caridade visando aparecer. Isso é muito comum no meio político visando votos, hein? Não estou generalizando, é muito comum, hein? Época de eleição aparece nas entidades beneficentes. Eu tenho um amigo aí, não vou poder citar a cidade, que ele é uma grande instituição espírita, por sinal, aparece candidatos ali que é dar com pau. De São Paulo caem lá. Classe C. Ele sente algo, pensa o mesmo que sentiu, mas fala algo diferente e age totalmente diferente na caridade, visando ostentar. Também tem hipocrisia nesse meio. É um hipócrita. Não, eu não sou. É, irmão, você é hipócrita. E tem o classe B. Opa, o classe B já é mais evoluído, hein? Olha, com o maior respeito às classificações. Não estou discriminando. Ele sente, ele pensa, fala e age de acordo com o que ele pensou, sentiu, falou, age na caridade, tudo bem, tudo igualzinho, mas visa ostentar. O bichinho é o classe B. E aí o classe A, você já pode imaginar, né? Ele sente, pensa, fala e age exatamente igual às etapas anteriores e não dá bandeira na caridade. Eu vou repetir. Não dá bandeira na caridade. Ele esconde. Tem muita gente fazendo bem no planeta. Lá dentro da ONU tem lá um contato. Muita. Uma moça, inclusive, de Cabo Verde, que eu tive o prazer de conhecer. Olha, e tem outras lá de Portugal. Tem muita gente aqui, não aparece. A televisão não vai mostrar, irmão. Desliga essa televisão. Desliga essa televisão brasileira. Pelo amor. Tem aí as raras exceções. Por favor. É uma sugestão, hein? Senão você vai ficar alienado, fora da realidade. Vão brincar com você, irmão. Que planeta você tá? Irmão, que planeta? Eu estou no planeta da Rede Globo. Desculpa aqui, mas eu tenho que falar o que eu penso. E você? Uma boa, hein? Vocês não precisam concordar, por favor. Essa é a vantagem de estar no Espiritismo. Abre esse espaço para não concordar, diferentemente de outras religiões que daria aí conversa lá. E você? Fazer o bem sem perceber que está fazendo, sem dar bandeira. E você, tem feito isto? É isso que Jesus quis dizer. Jesus sempre indicou o caminho de uma forma tão clara. Nós que temos dificuldade de entender devido às distrações, influências espirituais, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas ilusões. Nossa, cada dia que passa eu vou descobrindo tantas ilusões, decepções maravilhosas. A decepção é a visita da verdade, as nossas prisões mentais. Só de descobrir uma prisão mental, mesmo que você não consiga se libertar, já é um baita do passo. Mas o que Jesus quis dizer em outras palavras? Foi o seguinte, olha, não coloque as suas inteligências e competências na direção errada. A vida está passando, irmão. Cuidado com os falsos profetas, que são cegos guiando cegos. Ou tem fã-clube aí de tudo nesse planeta. Eu fico, mas como tem fã-clube de tudo nesse planeta? O cego guiando o cego vai cair aonde? No buraco, numa tremenda ingenuidade, gente estudada, aquela conversinha furada. Jesus bateu na tecla. Fora da caridade não há salvação. Não tão diretamente quanto Kardec, que é um emissário de Jesus. Kardec foi claro. Fora da caridade não há salvação. Então não inventa moda, irmão. Esses irmãos elevados vieram aqui para mostrar o caminho. Esse é o caminho, gente. E a excelência, em qualquer área que você entrar, você só consegue a excelência com muita prática. Mas muita. Não essa coisa de latino brasileiro, descendente de europeu latino. Sabe, aquela coisa, já aprendi. Aprendeu nada, irmão. Tem que repetir, como os atletas, né? Que sempre fazem algo a mais.
Pede para ficar lá o Arthur Zanetti, 5 segundos, ele ficava 6, 7, fazem algo a mais. Excelência, com esforço. Um amigo meu que esteve em Nova York há muito tempo atrás, isso era final da década de 80, ele virou para mim e falou, Davidson, lá os moradores, quando lançam uma peça teatral, eles não vão de alegre nas primeiras semanas, primeiros meses. Não. Eu digo um americano da década de 80 que era muito mais esperto, hein, na boa. Eles esperam a peça teatral atingir 6 anos, 7 anos em cartaz, porque os atores adquirem uma maturidade, um profissionalismo. Não estou dizendo que os atores brasileiros são amadores, por favor. Mas, indiretamente, comparando com esses camaradas, eu até diria, né? Porque, veja bem, esperam atingir 6, 7, 8 anos. Eu lembro que ele foi assistir Os Miseráveis, do Victor Hugo, que teve contato com Allan Kardec, segundo alguns estudiosos. Assistam o filme Os Miseráveis, que é um exemplo de humildade fantástico, né? Fantástico. Então, olha, e ele foi assistir, disse que é um show de bola, né? E os atores nem percebem que estão dramatizando. Eles se tornam naturais, espontâneos. E ao repetir uma virtude, se repetir ela, vai virando um hábito. Nós, a Casa Dr. Bezerra de Menezes, a gente tem batido aí uma sugestão de pedir para os irmãos possibilidade de uma caridade por dia. Se não ocorrer, faz uma oração para a África, faz uma oração para Brasília, é uma caridade. Pelo menos uma por dia. Vai virando um hábito. Já está no natural. Em 10 anos, nós já comentamos aqui várias vezes, nós vamos atingir aí, no mínimo, 3.650 caridades. Aí sim nós podemos começar a dizer, opa, eu sou um forte candidato a me tornar um caridoso. A caridade é o amor em movimento. O teórico, ele tem um amor estático, nem sei se seria amor, né? O teórico. O acadêmico, só ali estudando, teses, pesquisando em teses de outros mestres, aquela conversa. Mas eu digo, a caridade é o amor em movimento. A caridade subentende prática. E aí, eu estou lembrando que eu fiz um trabalho em Barretos há muito tempo atrás. Na época, o presidente da França era o tal do Sarkozy. E ele era casado, com a Carla Bruni. A Carla Bruni era um supermodelo, uma cantora, compositora e atriz italiana. E ela não dava bandeira, gente. Ela ajudava o Hospital de Barretos, aquele famoso Hospital de Barretos, sem dar bandeira. Uma pessoa que comentou comigo que tinha uma conexão com o hospital, ela chegava escondida, sem dar bandeira, e ajudava. Olha que legal, pouca gente sabe disso. A Carla Bruni, casada com o Sarkozy. Eu fiquei pensando, o que o Sarkozy fez para merecer a Carla Bruni? Caramba, eu acompanhei a vida do Sarkozy na França. Sarkozy, moço de sorte, hein? Olha aí. E ali eu tenho que trazer um caso, a minha primeira impressão em Franca. Você vê que tem muita gente fazendo caridade. Eu cheguei numa universidade para pedir um certificado lá na Unifran, se eu não me engano, Unifran. Fechava às 18 horas. Eu fui só para conhecer o setor, falar, fica ali, só para saber onde que era, eu ia voltar no dia seguinte de manhã. E estava fechando a porta a moça, né? Eu falei, moça, é aqui que certificados aí de 20, 30 anos atrás? Eu falei, olha, amanhã eu volto. Eu falei, não. Eu falei, mas você está fechando. Não, mas qual é o problema? Olha bem. Eu falei, mas vai procurar um certificado aí de 20, 30 anos atrás. Uma pessoa fez o curso aí e pediu para eu resgatar isso. Nem sei se está aí, né? Ela sorriu para mim e falou, fica tranquilo. E pegou uma escada, só sei que ela saiu de lá 18h30. Aí eu falei, moça, me responda uma pergunta. Você é religiosa? Eu falei, eu sou. Qual que é a tua religião? Eu sou espírita cristã, kardecista. Eu falei, ai meu Deus. Depois eu fui descobrir que Franca tinha mais espíritas do que Uberaba. Não estou aqui defendendo o espiritismo. E tem gente evangélica mais legal, tem católicos mais legal. Mas, enfim, eu me apaixonei por Franca. Onde eu ia visitar ali numa empresa, eles traziam bolo, salgadinhos, coisas que em Bauru, eu estou em Bauru, nunca! Oh, terrinha fria que é Bauru! Perto de Franca, por favor. Mas perto de outras cidades aí, alemãs, talvez Bauru seja uma cidade. Perto de São Paulo, de onde veio o Dankmar, é uma cidade mais calorosa, na boa, viu, Dankmar? Então, olha,
E aí a gente tem que pensar nas caridades que a gente recebe sem perceber. Caridades que a gente recebe do plano espiritual, que a gente tem que agradecer. Eles não dão bandeira. Eles não aparecem aqui num sonho e falam, ó, Davidson, salvei tua vida hoje, hein? Eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool, eu cuidava da manutenção. Eu vou contar essa história porque até hoje me intriga bem rapidinho. Foi uma das grandes caridades que eu recebi. Eu tenho que agradecer. Sem ostentação, porque é coisa do plano espiritual. Acabou a energia elétrica, eu ligo na companhia e falo, olha, o que está rolando? Oh, estamos tendo um problema, o disjuntor está desligando. Eu falei, fiquem tranquilos, eu vou dar uma olhada na cabine de medição. Chamei meu encarregado, pegamos a picape, material de média tensão. A hora que eu chego na cabine de medição, nós tínhamos ali vários carneiros. Eu tenho que contar essa história porque é interessante. Vários carneiros que eles ficavam tosando o gramado ao redor de uma cabine de medição, tijolo à vista, alta, né? Entrava a média tensão. Eu cometi uma falha. Eu não abri o corta-circuito que alimentava essa cabine de medição. Tinha lá um disjuntor. E uma porta razoável. Quando nós chegamos, tinha um carneiro encostado na porta, saindo sangue na boca dele, sinalizando que a porta estava eletrizada com 13.800 volts. Eu não vou poder citar o nome desse rapaz, tá? Trabalhava usina Barra Grande de Lençóis. Posso citar o nome da empresa, Grupo Zilo. Eu falei, ó, põe a luva aí de média tensão, as duas luvas, pega o bastão, pega a luva e abre para nós a porta. Tira o carneiro para a gente olhar o que está acontecendo, né? A usina, eu tive que parar a usina, caminhões parados, aquela coisa toda durante o pró-álcool, dava um prejuízo danado. 10 minutos viria na minha conta a usina parada. Eu lutava para manter a minha meta, né? E aí, quase que eu cito o nome do rapaz, não posso, porque hoje o mundo está tão judicializado, judiciário, é uma coisa bárbara hoje. Então, veja bem, eu pedi para ele abrir. A hora que nós entramos os dois, abrimos, empurramos o carneiro morto, saindo sangue, né? A hora que nós entramos, sem encostar em nenhuma parte metálica, eu olhei, tinha um mau contato e estava rompido uma conexão. Nisto, eu pedi para a companhia não religar, a companhia religa. Brasileiros, latinos, indisciplinados. Alguém lá na companhia, bem intencionado, apertou o botãozinho e pulou um arco. É importante eu contar isso. Pulou um arco. A hora que pulou o arco, dali até nós estarmos jogados no chão, uma pena que eu não tenho que comprovar isso, mas eu não tenho mais idade de me preocupar se eu vou cair no ridículo ou não. Vocês pensem o que quiser, não vai mudar nada na minha vida. Eu tenho testemunha. Alguém fala, eu duvido. Vamos lá. Eu levo lá em Lençóis, eu até preciso ir lá, até rever isso com essa pessoa querida que foi um professor para mim. Dali, a hora que pintou o arco, era um ambiente bem fechado, que eu vi aquilo, nós dois, depois disso, eu só me lembro jogado num talude, no gramado, os capacetes rolando, meu capacete era branco, o dele azul rolando. Eu virei para ele, não posso citar o nome, falei, você se lembra como nós saímos pela porta? Ele falou, não. E por que a gente está jogado aqui no gramado? Por quê? E por que a gente sairia na porta? Eu sairia correndo sem se jogar. Eu sairia. E outra, não foi uma explosão, tipo Tom Cruise naqueles filmes que ele dá as costas e explode. Não. Simplesmente teve um arco. Até hoje ele não conseguiu explicar nem eu. Ele é católico, até hoje eu não sei. Mas uma coisa eu sei, teve algo ali, eu vou usar um termo aí fora do espiritismo, de paranormal. Não tinha sentido. Eu e ele jogados. E o capacete rolando é uma coisa muito estranha. Só sei que eu estou aprendendo, depois daquilo, aprendi a agradecer a espiritualidade, que não dá bandeira, nossos anjos da guarda. E eu deixo uma pergunta. Vocês fazem orações para os vossos anjos da guarda? Eu duvido que muitos aí fazem. Oração para o anjo da guarda que todos nós temos. Que de repente inspira a gente e fala, olha, ao invés de pegar essa rua, pega outra aqui. Morou? Ao invés de sair nesse momento, retarda alguns segundos. Para a espiritualidade maior, o que importa é o quê? Não é você dar aquela aparência, Lions Club, Rotary, sair fotos, no Face entregando cesta básica, aquela coisa. Não. O que conta é a intenção. Para praticar a caridade, eu já estou terminando, é necessário ter a capacidade de entrar no lugar do outro. E isso exige muitas reencarnações. Se você
nunca passou tal necessidade, você não vai conseguir compreender, não vai sentir piedade, não vai conseguir. Vai ser um friozão europeu. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer? Friozão, sabe? O povo sofrido, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Inquisição, Cruzada, agora com riscos enormes. É ingênuo viajar para a Europa nesses momentos históricos. É aqui que entra as nossas experiências de escassez. Na abundância, a gente não desenvolve tanto a empatia, viu? Mas é na escassez. É incrível o ambiente entre os mais carentes. Eles dividem. Já um determinado padrão se cumprimenta de longe ali no condomínio. Tudo bem? É importante saber que nós temos duas asas que nos conduzirão para os mundos elevados. Quais são essas duas asas? Da intelectualidade e da moralidade. Nas convivências, convivendo com o próximo, com todos na sociedade, que a gente se desenvolve na inteligência moral, que a asa ela cresce de acordo com a intelectualidade para ter discernimento. Na realidade, as duas vão caminhando praticamente juntas. Mas quando eu chego com paciência, eu estimulo a paciência no outro. Quando eu chego com gentileza, eu estimulo a gentileza no outro ou nos outros. Sem dar bandeira, é normal. Com bondade, eu estimulo bondade. Com respeito, eu estimulo respeito. Isso é uma caridade basicona, que isso não é ostentação. É uma caridade importantíssima para gerar corrente. Eu estou entrando agora num outro anti-ostentação, mas de uma forma diferente. Não sei se vocês perceberam. Com confiança, eu estimulo confiança no outro. Com caridade, sem dar bandeira, energeticamente, as pessoas captam quando a pessoa é caridosa, sem falar nada. Elas captam. Os médios, logicamente, captam no ato. Portanto, o moral, a inteligência moral, se desenvolve através do exemplo. Resumo da ópera. Vamos resumir a ópera. Cuidado com o seu nível de vaidade. Se esforce. E presta contas, primeiramente, para Deus. Não que você não vai prestar para a sociedade. E Deus está presente na nossa consciência. Reserva um tempinho, irmão, para voltar para o seu departamento eu e fazer essas perguntas. Eu fiz algo de errado? Eu perdi uma oportunidade de praticar a caridade? E lembre-se que seremos sempre cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Eu vou repetir. Nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Por isso a gente tem que ficar esperto, ligados, esquecer um pouco de si, não totalmente, mas esquecer um pouco de si e olhar mais para o próximo. Eu paro aqui, Dankmar, passando a bola para vocês. Que Deus abençoe a todos com muita caridade, sem ostentação. Não é verdade?